Recentemente lançamos aqui no nosso canal um vídeo explicando como Peter Weller se tornou Robocop. Durante a pesquisa para esse vídeo eu encontrei muitas curiosidades interessantes que eu não poderia deixar de compartilhar sobre o policial do futuro. A produção de Robocop foi complicada, mas ela também foi cheia de histórias curiosas. Esse é o Central Pandora e hoje vamos falar sobre algumas curiosidades sobre um dos filmes mais influentes dos anos 80, Robocop, o policial do futuro. E antes de mais nada, se você é um grande fã da ficção científica e todos os universos que ela aborda, não deixe de se inscrever no Central Pandora, para ajudar a gente na nossa missão de levar entretenimento para todas as galáxias. Primeiro de tudo, temos que falar como a ideia de Robocop surgiu. Tudo começou com Ed Neumayer, na época ainda muito jovem, tendo a ideia de um filme sobre um policial ciborgue que caçava bandidos humanos. Let the woman go, you are under arrest. Esse conceito surgiu depois que ele assistiu o icônico Blade Runner, que é sobre um policial humano que caça seres sintéticos. Ed queria fazer algo que fosse o oposto da ideia do filme de Ridley Scott. No entanto, a obra de Neumayer não chegaria ao que conhecemos hoje sem a ajuda de Michael Miner, que na época tinha escrito um roteiro sobre um policial que é gravemente ferido e que era trazido de volta à vida através da tecnologia. Os dois juntaram a ideia em um único projeto e ainda buscaram inspirações em outras obras para a construção do personagem. Gavan, que passou aqui no Brasil como Space Cop na seção Aventura, e o personagem Ron dos quadrinhos da Marvel, foram duas das principais inspirações para o Robocop. E enquanto as diretrizes são claramente inspiradas nas leis da robótica de Asimov, o seu comportamento e a sua atitude estoica vêm direto dos quadrinhos britânicos, inspirados no nosso querido Juiz Dredd. E a inspiração em Ron não passou sem menção no filme, já que vemos alguns quadrinhos dele em algumas cenas. Também vale mencionar que o quadrinho que o assaltante pega na cena da loja é do Homem de Ferro, também sobre um homem que usa uma armadura metálica para combater o crime. E já que citamos as diretrizes primárias, enquanto elas são adaptações das leis da robótica, o servir ao interesse público vem direto de um biscoito da sorte, como o próprio Neumayer revelou em algumas entrevistas. Mas as diretrizes não agradaram nem um pouco Peter Weller, que achou que elas eram um pouco bregas. Então por isso ele escreveu as próprias diretrizes e combinou com os produtores que na hora da gravação ele ia falar primeiro a deles e depois a do roteiro, e ver qual ia ficar melhor. Mas no dia de gravar ele se recusou a fazer a versão do Ed Neumayer. A teimosia de Weller acabou gerando um certo conflito, mas no fim a versão do roteiro acabou indo para o corte final. Isso pode explicar por que o personagem parece tão desanimado ao falar as diretrizes primárias, até mesmo para um robô. Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law. Aliás, vale mencionar que Peter Weller realmente entrou no personagem durante as gravações, e até mesmo se recusava a atender os outros quando era chamado de Peter. Ele só respondia quando era chamado de Robocop ou de Murphy. Robocop foi o primeiro filme norte-americano e o primeiro filme de ficção científica do diretor holandês Paul Verhoeven, mas a obra também marca a primeira e única vez que o diretor apareceu na frente das câmeras. Na cena em que Robocop prende Leon na boate, é possível ver Paul por alguns segundos, mas a aparição do diretor nesse momento não foi planejada. Paul Verhoeven teve um estilo de direção bem diferenciado durante as gravações de Robocop. Ele se movia para mostrar para os atores como reagir ou dar um ponto de referência para algumas cenas de efeitos especiais. Durante as gravações, ele até mesmo imitava o Ed 209 para que os atores pudessem interagir de forma correta com o robô, que seria colocado só depois. Então na cena da boate, ele estava balançando as mãos para mostrar como os atores deveriam atuar. No entanto, o diretor de fotografia, Jost Vacano, acabou capturando o Paul no meio da sua dança. O diretor só percebeu que estava na cena quando ele viu as diárias na sala de edição, mas ele gostou tanto do resultado e achou que combinou que ele preferiu deixar como um easter egg. E aliás, o Paul Verhoeven não queria dirigir o filme.
Na verdade, o projeto passou pela mesa de diversos diretores, com todos jogando o projeto de lado, achando que era algo bobo demais para fazer qualquer sucesso. Segundo os próprios produtores, alguns diretores jogavam o roteiro fora só de ouvir o nome. And every one of them turned it down. And I have a feeling most of them probably never got past the title page that said RoboCop. They could just envision it on their resume, you know, thinking, no, I don't want to go there. E com Paul Verhoeven não foi diferente, já que ele só deu algumas folhadas no script antes de jogar ele fora. Foi a esposa do diretor, Martine Verhoeven, que pegou o roteiro do lixo e leu até o final. Ela então convenceu o diretor de que o Robocop era muito mais do que um simples filme de ação, e que na verdade tinha até muito mais camadas do que as pessoas conseguiam ver. My wife picked up that script Robocop and read it, and she said, yeah, this is perhaps it's not Shakespeare, but it is a script with more layers than you think. Isso convenceu Paul a dar uma segunda chance para a obra, e após ler o script mais uma vez, ele acabou aceitando dirigir, o que se tornaria uma das obras mais influentes da ficção científica e do cinema de ação. Thank you for your cooperation. Good night. E ainda bem que o projeto caiu na mão do diretor, que conseguiu afiar a visão satírica da obra, além de ser responsável por sugerir algumas das cenas mais icônicas do longa, como essa. Robocop teve que ser avaliado pela MPAA mais de 12 vezes. O corte inicial do filme era tão violento que ele acabou ganhando uma classificação X. Filmes com essa classificação não podem ser exibidos no cinema, e portanto seria um grande prejuízo para a produção. O longa acabou sendo editado e diversas cenas de violência tiveram que ser reduzidas, principalmente a cena da morte do Sr. Kinney e a cena da morte de Emil. Mas claro, é possível ver as cenas cortadas nas edições estendidas, que saíram em DVD e Blu-ray. Aliás, a morte de Emil seria completamente cortada do filme, já que ela não conseguiu aprovação mesmo com as edições. Mas os produtores brigaram contra a MPAA, afirmando que a cena era importante demais para ser retirada da obra. Curiosamente, em uma das edições para a televisão, o personagem acaba sobrevivendo. Por fim, como todo herói que se torna famoso, Robocop eventualmente passou a ser um garoto propaganda de diferentes produtos. Mas com certeza o comercial mais maluco do Policial do Futuro é esse, sobre uma marca de frango frito japonesa. E aparentemente frango frito é um dos fortes do Cyborg. Anos depois, ele voltou a ser usado em uma propaganda de frango frito, dessa vez para a famosa cadeia de fast food KFC, e por incrível que pareça, com dublagem do Peter Weller. Hungry boy. Enjoy! E claro, o Brasil não poderia ficar de fora. Robocop passou por aqui nos anos 90, ensinando os jovens a escolherem a melhor marca de jeans. Cuidado com jeans com defeito de fabricação do tecido. Só o jeans feito com legítimo índigo santista tem garantia total. Essas foram algumas das curiosidades mais interessantes que eu achei sobre Robocop e espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a gente está sempre aqui trazendo o melhor conteúdo da ficção científica para você. Por isso, não se esqueça de se inscrever e continuar acompanhando o Central Pandora. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.